Capítulo 19. Como lidar com o sonho de ser jogador. E assim, vamos começar do princípio? Vamos começar ali do início? Começar do começo, né? São várias palavras que a gente junta e é sempre a mesma coisa, né? O que eu tô... da palavra ter o duplo sentido? Não, é que todas as histórias são iguais. É isso que eu quero dizer, que é sempre a mesma coisa. A bola sempre é o primeiro presente da criança. A bola... O pai, quando sabe que o filho, que a esposa está grávida, já compra presente, tudo do time do coração. Porque muitas vezes é o sonho, começa o sonho pelo pai. Né? Eu não vou, já falei que o sonho do pai não pode ser maior que o do filho e tudo mais, mas ele sempre começa assim. Ele sempre começa. Agora, por que que isso acontece? Que esse é o tema da nossa aula. Primeiro, o sonho, quando a criança começa a se desenvolver e entender como é que funciona o futebol, entender o que o futebol pode proporcionar, ela começa a jogar a imaginação dela para o futuro. E essa imaginação ele começa a entender que pode ser possível para ele. E isso se resume em sonho. Agora, eu gosto de falar que os sonhos eles acabam sendo divididos em duas partes, que é a parte extrínseca e intrínseca. O que é o sonho extrínseco? É o que ele vê na televisão. É o sonho que ele vê com um jogador famoso anda de um carro importado, que ele mora nas melhores casas, que ele viaja, que ele faz tudo isso. Tudo glamour que um jogador tem, tá? Só lembrando que apenas menos de 5% que tem esse tipo de coisa, esse tipo de realidade aqui no Brasil. Mas é isso que a mídia mostra, é isso que as crianças acabam vendo. Agora, o sonho intrínseco aí ele é diferente. É aquilo que move o atleta a querer fazer isso. Ele começa a entender que muitas vezes esse sonho extrínseco ele acontece quando o intrínseco é resultado, né? Quando o intrínseco faz o que precisa ser feito, aquela vontade, aquela motivação, aquela paixão, aquela gana de ser por ele. E aí quando ele externa isso, ele acaba conquistando as outras coisas, né? E o que é engraçado é que o futebol une esses dois tipos de sonho. Ele une esses dois tipos de pessoas ali que sonham em ser jogadores de futebol, né? Agora, para o atleta conseguir alcançar estar entre esses 5%, ele tem que assumir alguns riscos, tem que abrir mão de algumas coisas. O preço, já sabe que o custo não é baixo. Então, o que eu separei aqui? Eu separei alguns pontos que eu acredito ser importante para fazer o quê? Para mudar a mentalidade, fazer com que esse atleta tenha uma mentalidade forte, para ele consiga ir atrás do sonho dele, que é de se tornar um jogador de futebol. Começa pelo desenvolvimento, que é o primeiro ponto. Importantíssimo. Desenvolvimento é o seguinte: quem não está evoluindo está morrendo. Né? Se a gente passa dia após dia e a gente não está evoluindo, seja na parte pessoal, profissional, aí nos quatro aspectos, na parte técnica, tática, física e comportamental, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou seja, se não está evoluindo, está morrendo. Né? Porque está estagnado. Ninguém fica estagnado, você está morrendo. Então sempre tem que buscar esse desenvolvimento com base no seu melhor e não comparado a quem, né? Você tem que ser comparado a você mesmo. Você precisa orientar seu filho que ele não precisa ser melhor que ninguém, que a comparação dele tem que ser com ele mesmo. O segundo ponto é a questão de esforço. Eu acho que acaba batendo muito na tecla aqui que o atleta tem que ser dedicado, tem que ser disciplinado, ele tem que se empenhar. Só que ele precisa ter o conhecimento do que é o adequado ele fazer. Não adianta só eu chegar e falar que o esforçado vai vencer. Porque não adianta ele acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado e achar que isso vai resolver com que ele vire jogador. Não é assim que funciona. Então, não significa acumular só essas horas, né, de esforço. Tem que trabalhar de maneira focada, com objetivos claros e de maneira consciente, né? O ponto da dedicação e contratempos vai acontecer ao longo do caminho. Se não tiver dificuldade, tem alguma coisa de errado. Né? A vida ela sempre é feita por oportunidades e dificuldades. Oportunidade e dificuldade. Em palestra, eu sempre falo isso. Eu chego assim e falo: quem está passando por uma dificuldade agora, levanta a mão. Aí uma galera levanta a mão. Tem gente que não levanta. Aí quem não levanta, eu falo assim: ó, pode esperar, porque a dificuldade vai chegar. Ela sempre chega. É sempre expansão e recessão, dificuldade e oportunidade. É sempre assim que funciona. No futebol não vai ser diferente. Logo, não vai ser só diversão. Logo ele vai encontrar, né, vai fazer coisas que ele não gostaria de ter que fazer, né, acordar cedo, se empenhar, dificuldade, vai ter lesão, vai ter dispensa, vai ter tudo. Mas não quer dizer que vai ser só isso. Quer dizer que quando tiver algo bom, fica tranquilo, porque vai passar. Mas quando tiver algo ruim, também fica tranquilo, porque também vai passar.
O próximo ponto é a disciplina. Acho que a disciplina é a chave principal para fazer o que tem que ser feito. Não é só consistir em ter uma disciplina, tem que saber exatamente o que fazer, mas o atleta disciplinado, você pode ter certeza que ele está um passo à frente já de muitos, pode ter certeza. E o próximo ponto e o último que eu coloquei aqui é a questão do foco. Foco é importantíssimo, né? Exemplo, pega 2 atiradores, tá? Um atirador de metralhadora e um atirador de sniper. O que o atirador de metralhadora faz, né? Ele dá 30 tiros para ver se acerta um alvo. E o atirador sniper, né? Até tem um filme chamado Sniper Americano. É justamente isso, que o cara era bom num tiro só. Tum! Né? O que é a diferença do foco? Tem gente que não tem foco ou tem vários focos, né? Ele tem, várias prioridades. A palavra prioridades não existe. Porque se ela é com S, se ela é plural, ela não é uma única só. E se ela não é uma única só, ela não é prioridade. Qual que é o foco? Qual que é a prioridade que tem que ser feita? Faz isso pelo tempo que for necessário, tá? Agora, algumas características aqui de comportamento mental fraco. Eu vou passar para vocês. A primeira, ele evita desafios, ignora feedback, não gosta que as pessoas conversem com ele e dê alguns toques falando, olha, vem para cá, vai para lá. Ele acredita que ele não precisa aumentar sua inteligência porque ele confia no seu talento, não se esforça muito, desiste com facilidade. Essa é uma característica muito comum em atleta que não tem uma mentalidade forte, ele desiste por qualquer coisa. Até porque brasileiro tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? A gente começa a fazer muita coisa, mas não termina muita coisa. E vem um outro ponto aqui, que as pessoas, elas não fracassam no que elas fazem, elas desistem. Fracasso não existe, ninguém fracassa. Elas simplesmente desistem, elas deixam isso para lá. E aí é um ponto dela, mentalidade fraca, ela se achar um fracassado e sente-se ameaçado com o sucesso dos companheiros. Aí é inveja e aí esse é um problema muito grande, né? Agora, características de pessoa que tem uma mentalidade forte. Abraça os desafios, vê isso como algo positivo para o seu crescimento. Aceita feedback e críticas, por quê? Porque todo feedback é bem-vindo. Acredita que além do seu esforço precisa ter uma inteligência e entender o funcionamento das coisas. Ele tem muito esforço, continua tentando, nunca desiste, persiste com base nos contratempos, porque sabe que isso é natural. Ele sente-se inspirado quando o companheiro prospera, isso é legal, sabe? Ao invés de ele ficar, nossa, por que só para ele, nada para mim, ó céus, ó vida, por que isso? Não, pelo contrário, se aconteceu para ele, onde passa um boi, passa uma boiada, eu também vou ter condição e eu vou para mais, né? E óbvio, acredita que todo dia pode aprender cada vez mais, sabendo que a vida é um processo de evolução, independente de qual é a área, independente de qual é o momento, você sempre tem que buscar evoluir sempre.